estamos então continuando a nossa série no livro de Atos. Nós temos um longo caminho aí para percorrer, mas nós vamos fazer isso de forma gradativa. Não vamos apressar nada, não vamos correr nada, para que nós possamos entender o propósito de Lucas ter escrito essa carta aqui, certo? Então, Atos capítulo 1, dos versos 1 a 5, nós vamos falar acerca da promessa do Espírito Santo. Acompanhem comigo a leitura, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Pedir à irmã Márcia, por favor, que faça uma oração de iluminação, por gentileza. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, imaginem um grupo de soldados, nós temos bastante soldados hoje aqui, não é? Um grupo de soldados que já pertencem ao exército. Eles já foram escolhidos, eles já pertencem à tropa, eles já receberam aqui um treinamento básico. Mas antes de entrarem em uma grande missão, eles precisam ser equipados. E eles precisam de autoridade para cumprir com êxito a operação. Ser equipados significa capacitação. E a autoridade do comandante, senão eles não vão fazer nada. Eles vão esperar o comando do comandante. E o nosso comandante é o nosso cabeça, é o nosso Senhor, Cristo Jesus. Sem isso, eles até são soldados, mas eles não estão preparados para o campo de batalha. E algo semelhante em Atos acontece. Isso que nós vimos aqui dos versos 1 a 5. Os discípulos, irmãos, eles já pertenciam a Cristo. Eles já haviam andado com Cristo, eles já haviam crido em Cristo Jesus. Mas Jesus lhes dá uma ordem surpreendente. Nós vimos aqui no versículo 4 que Jesus pede para que eles fiquem em Jerusalém, para que eles então não se ausentem de Jerusalém, para que eles então esperassem a promessa do Pai. A lição é clara, meus irmãos. A lição é muito clara. Antes de sair ao mundo, eles precisavam de algo. Eles precisavam ser revestidos do poder de Deus. Eles precisavam necessariamente ser cheios do Espírito Santo antes de saírem para pregar a palavra. Até porque nós sabemos em Mateus capítulo 28 que Jesus dá uma grande comissão a eles. Jesus diz a eles, ou disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado. Quem sabe ali, depois daquele momento, já um ou dois, não é? Pedro, principalmente, que é precipitado, ou era precipitado,
já não quis sair ali e já falar com as pessoas, assim como aconteceu com Paulo. Não foi verdade? Mas Jesus disse, esperem, vocês precisam de algo. A obra do Senhor não se faz na força do homem. A obra do Senhor se faz na força do Espírito Santo. Quem faz a obra do Senhor é o Espírito Santo. Não bastava, portanto, eles ter andado com Jesus, apenas ter andado, ter estado. Era necessário que eles fossem cheios do Espírito Santo. E vejam, Lucas, portanto, aqui, ele começa a mostrar nos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos exatamente isso, irmãos. Antes da igreja que iniciar a sua missão, Jesus, ele prepara os seus discípulos. É isso que ele está nos ensinando aqui. E eu queria mostrar para os irmãos que Lucas, ele registra aqui 5 movimentos final com eles. Veja, irmãos, o mundo não seria alcançado por homens talentosos, e até hoje é assim. Embora você possa ter uma boa retórica, embora você possa ter uma boa fala, embora você possa ser bonito, embora você possa ser bem vestido, a obra do Senhor não se faz por isso. A obra do Senhor se faz por aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Senão a obra do Senhor não avança, senão o reino do Senhor não se espalha, senão a glória do Senhor não é expandida. É o Espírito Santo, meus irmãos. E aí vejam vocês aqui no primeiro versículo. É dito que escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então percebam vocês que Lucas se dirige a alguém. Ele escreveu aqui Atos intencionalmente para uma pessoa, para Teófilo. E os comentaristas são unânimes em dizer que esse Teófilo provavelmente um gentil, convertido ao cristianismo, e que foi o patrono, foi aquele que patrocinou os estudos, as análises, as pesquisas que Lucas fez, para que então escrevesse Atos dos Apóstolos. Agora, o que é interessante nós percebermos aqui, então Lucas escreveu o primeiro livro, está escrevendo o segundo livro para Teófilo também, já em Lucas ele diz que foi para Teófilo, mas veja, irmãos, eu quero que você atente, porque ele disse que começou a fazer. Obviamente, isso aqui já nos dá uma ideia de que há uma continuidade. Ele começou algo, mas isso ia ter uma continuidade. Então é importante a gente destacar isso aqui. Cristo começou a fazer, é aquilo que Lucas escreve para Teófilo, significando que o Evangelho de Lucas começou, e agora Atos é o que ele continua fazendo. Cristo continua fazendo. A fazer e a ensinar no Evangelho, e agora ele continua fazendo. Então Lucas nos mostra aqui uma forma resumida de se referir ao ministério de Cristo. E eu quero que você também atente para uma coisa que muitas vezes a gente não para considerar, porque ele disse que ele relatou o quê? Todas as coisas. Mas, irmãos, ele não relatou todas as coisas. Nós sabemos que existem coisas em Lucas que, por exemplo, não estão nos evangelhos sinóticos. Não está, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. E tem outras passagens que estão nos evangelhos sinóticos, Mateus, e Marcos e João, que não é sinótico, mas tem muito dos relatos também de Mateus e Marcos, mas que Lucas não registrou. Então, todas as coisas aqui não se refere, portanto, a todas as coisas no sentido abrangente. Inclusive, João chega a dizer que Jesus fez muitos outros sinais que não estão relatados em seu livro. Se todos fossem escritos, nem o mundo inteiro poderia conter os livros. Então a pergunta fica para nós, o que Lucas está se referindo quando ele disse que ele relatou todas as coisas, quando ele escreveu o Evangelho de Lucas? Irmãos, tudo aquilo relacionado e essencialmente necessário para que Teófilo cresça em Cristo Jesus. Trata-se de um sumário dos acontecimentos e das palavras de Jesus Cristo registrado por Lucas. Agora veja, outro ponto aqui, só o primeiro versículo, irmãos. Outro ponto aqui que nos chama a atenção é exatamente aqui o fazer e ensinar. Por que Lucas, ele colocou os verbos nesta ordem? Fazer e ensinar. Não é interessante, irmãos? Isso nós devemos atentar também. Porque, veja, Cristo não simplesmente manda as pessoas fazer. Cristo não simplesmente ensinou as pessoas a fazer.
Cristo fez. Cristo, ele fez, ele ensinou com autoridade, porque ele vivia o que ensinava. Diferente de pseudos mestres que nós temos por aí, que falam, mas não fazem. Inclusive, Cristo falou isso em Mateus capítulo 15. Olhem aí para esses fariseus, e vocês imitem o que eles falam, né? Mas não fazem o que eles fazem. Vocês podem fazer o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem, porque eles não fazem. Eles não fazem, irmãos. Então nós devemos nos atentar para isso também. E agora, na sequência, nós temos aqui os 5 movimentos, ou 5 ações aqui, que Cristo ele nos dá, preparando os seus discípulos para o Pentecostes. Porque se você percebeu o capítulo 1, nós temos o que nós estamos tratando, que é a promessa do Espírito, é antes da ascensão de Cristo Jesus. A partir do versículo 6 em diante, inclusive deve estar na sua Bíblia também assim, a divisão, é a ascensão do Espírito Santo. E depois nós vamos ter o que aconteceu depois da ascensão até chegar ao Pentecostes. Então, o que nós estamos tratando aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, é o quê? É a preparação dos discípulos para a descida do Pentecostes. São instruções de Cristo Jesus para aquilo que ia acontecer mais à frente. E o que nós temos aqui? Aí vejam vocês o versículo 2. Nós vamos ver 5 ações. Nós vamos ver aqui mandamentos, provas incontestáveis, coisas concernentes ao reino de Deus, que não se ausentassem de Jerusalém e que esperassem a promessa do Pai. Essas 5 ações nós vamos ver aqui de modo breve. Então, nós vamos ver em primeiro lugar mandamentos. Então é dito: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi então levado às alturas. Então é interessante, você pode pensar assim, até ao dia, e ler o final do versículo 2, que foi levado às alturas. Aí nesse meio tempo aconteceu o que está no meio do versículo, não é? Ele ensinou os apóstolos por intermédio do Espírito Santo. Então qual é a ideia aqui, meus irmãos? A ideia é que entre a ressurreição de Cristo e a sua ascensão, durante os 40 dias, Jesus preparou os seus discípulos para receber o Espírito Santo. E isso aconteceria 10 dias depois. Por quê? Nós sabemos que a Páscoa, acontecia a Páscoa, 50 dias depois era a festa dos Pentecostes, ou a festa das colheitas, não é? E 40 dias Jesus apareceu e ensinou os seus discípulos. É a informação que nós temos nas Escrituras. Então, entre 40 dias e até a Páscoa, nós temos mais 10 dias, porque são 50 dias, até o Pentecoste, porque são 50 dias depois da Páscoa. Então, 10 dias depois ia acontecer isso, que ele está aqui, então, nos informando. O Pentecostes. Então, provavelmente, aqui, irmãos, nós temos algumas questões a serem tratadas, pelo menos 2, quando ele fala aqui que ele deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, vejam bem, uma das razões de Lucas ter dito isso, e logo na sequência, eu peço que você volte os seus olhos para o versículo 15 em diante, nós temos ali, nós vamos ver isso mais adiante, nós temos a escolha do 12º apóstolo. Nós temos aqui a escolha de Matias. Então, provavelmente, uma das instruções aqui que Deus deixou como ordem para os seus discípulos foi para que, então, eles escolhessem um 12º apóstolo. Está registrado em Lucas aqui. Porque nós bem sabemos que essa escolha do 12º apóstolo representa a restauração do colegiado apostólico. Os 12 apóstolos, que significam ou representam as 12 tribos de Israel. Então, provavelmente, um dos mandamentos aqui era a escolha do 12º apóstolo, a fim de que, então, a igreja pudesse estar completa com os 12 apóstolos e, assim, iniciasse a propagação do reino de Deus e o início da igreja. E foi exatamente isso que aconteceu depois da descida do Pentecostes. Nós temos a pregação de Paulo, 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas, e depois o desenvolvimento, portanto, da igreja se espalhando
pelo mundo inteiro, já não mais em Israel. Nós temos, então, as investidas missionárias de Paulo, relatada a partir do capítulo 13, e aí nós vemos que, de fato, se alastrou o Evangelho do nosso Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja, uma outra questão aqui, mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos. Ao afirmar que os apóstolos receberam as instruções por intermédio do Espírito Santo, Lucas aqui, ele queria mostrar perfeitamente algo. Veja, irmãos, eles receberam os mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Existe uma harmonia entre Cristo e o Espírito Santo. Cristo, ou melhor, o Espírito Santo não está separado de Cristo Jesus, das boas novas, do Evangelho, da palavra do Senhor. Não tem como você receber a instrução do Espírito Santo à parte da palavra de Deus, porque nós conhecemos Cristo Jesus por meio da sua palavra. Inclusive, você vai ver, João capítulo 5, versículo 39, as Escrituras testificam de mim. Nós lemos hoje Lucas 27, Lucas, vamos ver lá, 24, 27, para que vocês acompanhem meu raciocínio. Lucas 24, 27. Diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha, aqui não havia o Novo Testamento ainda, então ele está falando do Antigo Testamento. Mas se você for para Lucas capítulo 24, o versículo 44 em diante, o que é dito? A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então toda a Escritura, meu irmão, minha irmã, testifica de Cristo Jesus. Toda a condução do Espírito Santo vai ser uma condução baseada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus testifica de Cristo Jesus. Não se encontra Cristo Jesus à parte da palavra dele. Agora vale lembrar que os apóstolos, eles ainda tinham aqui uma mente judaica. Uma mente judaica. Então eles não estavam entendendo muito bem o que Jesus estava falando para eles. Tanto é que a partir deste momento é que eles começam a entender o que é a missão deles. Qual era a missão deles? Qual era a missão de Cristo Jesus ao ter vindo? E qual seria a missão, portanto, deles? Porque eles ainda tinham uma mentalidade judaica. E nós vimos aqui alguns versículos do Novo Testamento. Mas se você for, por exemplo, para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que o Espírito Santo ele já atuava nos profetas. Porém, nós sabemos que quando Deus deu a lei à nação de Israel, ele deu a lei para que esta lei ela fosse promovida e executada entre os compatriotas, entre a nação israelita, mas que eles deveriam ser luzes para as outras nações. Irmãos, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo já atuava com esse propósito. Veja, por exemplo, eu quero que você abra, vamos ver Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Isaías 11, capítulo 1 e 2, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora veja lá 61, o famoso texto de Cristo, não é? Capítulo 61 de Isaías, o versículo 1, vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados,
Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e observeis. E aí nós também lemos na liturgia Joel 28, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Nós lemos Salmo 51, Davi dizendo: não retire de mim o teu Espírito Santo. Irmão, sempre foi do propósito de Deus, até porque ninguém é salvo sem o Espírito Santo, ninguém é regenerado sem o Espírito Santo. O que aconteceu é que no Pentecoste viria o derramamento do Espírito Santo para que toda a carne, todo aquele que recebesse o Espírito Santo fosse capacitado, habilitado para cumprir a missão de Deus, de ser luz no mundo. A igreja do Senhor se espalhando, falando, anunciando, proclamando as boas novas. Por isso que veio o Espírito Santo. Veio da parte do Pai e da parte do Filho. Depois de ter padecido, Jesus, vejam vocês, voltemos lá para Atos. Voltemos lá para Atos. Então é dito, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Então veja, irmãos, provavelmente Deus lembrou tudo isso aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Por intermédio do Espírito Santo, nós temos João capítulo 15 dizendo que o Espírito Santo falaria ou lembraria as pessoas daquilo que Jesus os ensinou. O colégio apostolado é o princípio de tudo, irmãos. Eles foram o princípio da igreja. Já tinha o Espírito Santo e seria derramado naqueles homens para que eles então espalhassem as verdades eternas do nosso Deus. Mas é dito aqui no final do versículo 12 que ele foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, versículo 3, aí veja, depois de ter padecido, nós vamos ver que Cristo se apresentou vivo para eles aqui na sequência. Então veja a importância disso, meus irmãos, porque quando é dito aqui, Lucas, ele está até relembrando, quem sabe, aqui o que ele já havia escrito no seu Evangelho, não é? O terceiro livro da Bíblia, do Novo Testamento. Porque como é que Jesus padeceu? Traição de Judas, negação de Pedro. 3 vezes Pedro negou o seu Senhor. Coroa de espinho. Foi maltratado, esbofeteado, morreu numa cruz. Ele padeceu, meus irmãos. Mas veja, a palavra de Deus diz, para que se cumprisse as Escrituras. Então ele se apresentou vivo para os seus discípulos. Porque é dito ali na sequência, veja o versículo 3, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Vivo, meus irmãos. Lucas está falando da ressurreição de Jesus. Aconteceu tudo isso. Tem uma promessa. Fica em Jerusalém. Porque a base é que ele está vivo. Vai acontecer porque ele está vivo. Ele vai enviar o Espírito Santo com seu Pai. A base, irmãos, é a ressurreição de Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, ele está vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo ali durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus apareceu para os seus discípulos, irmãos, por 40 dias. Por 40 dias ele ficou ensinando os seus discípulos coisas concernentes ao reino de Deus. E é totalmente razoável nós acreditarmos nisso, porque era o período que eles precisavam compreender acerca da ressurreição. Irmãos,
Ainda hoje tem gente que não entende acerca da ressurreição. Jesus teve que ressuscitar e ensinar coisas concernentes ao reino, porque provavelmente eles estavam pensando que Jesus Cristo era algum libertador, não é? De Roma, Israel, dos romanos. Um libertador que iria livrá-los, libertá-los da tirania de Roma. Mas eles não pensavam em coisas eternas, eles não pensavam em coisas espirituais. Até hoje tem pessoas que pensam assim, que Jesus Cristo vai me liberar da pobreza, Jesus Cristo vai me libertar da solidão, Jesus Cristo vai me libertar das coisas aqui. Não, Jesus Cristo nos liberta, nos livra da condenação eterna, é espiritual. O reino de Deus é espiritual. Não é um reino físico, irmãos. Quer ser próspero? Trabalhe, se desenvolva, se aperfeiçoe para a glória do Senhor e tenha seus recursos. Mas não queira que isso seja a tua salvação, porque o teu Salvador é Cristo Jesus. Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos à Canaã celestial, à Nova Jerusalém. Nós somos cidadãos dos céus, irmãos, não da terra, embora estamos aqui na terra. E Cristo mesmo ora, João capítulo 17, eu não peço para que tires do mundo, mas para que os guarde do mal. Isso significa que nós passaremos por problemas, significa que nós sofreremos, significa que nós passaremos por agruras, mas a satisfação e o prazer de saber que eu já fui liberto pelo meu Senhor, que ressuscitou e vivo está, e diz a palavra de Deus que Ele está intercedendo por mim, é maior que todas essas coisas que eu posso passar aqui nessa terra. Não importa o que eu passe, porque a bendita salvação já foi conquistada não por mim, mas por Cristo Jesus, porque Ele mesmo diz, Ele morreu para nos perdoar pelos nossos pecados, se fez pecado por nós, para que Ele fosse a nossa justificação, imputou essa justificação em nós. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Então, diz que Ele se apresentou com provas incontestes, não é? Vejam, meus irmãos, agora vejam vocês. É dito na sequência, Ele apareceu ali durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Coisas concernentes aqui ao reino de Deus. Vejam, Jesus, Ele apareceu não falando qualquer coisa. Jesus apareceu falando algo específico. Foi intencional. Foram coisas, assuntos sobre o reino dele. Irmãos, desde a vinda de Cristo Jesus, inaugurou algo. Inaugurou o reino messiânico. O reino de Deus inaugurou. A igreja hoje está numa época, numa era, onde o reino de Deus foi inaugurado e nós devemos transmitir essa mensagem. Essa é a era da igreja, a vocação da igreja. Porque a vinda do reino inaugurou a era messiânica. Mas nós precisamos entender aqui que a vinda de Jesus ela ocorreu em duas etapas. E nós não podemos aqui, de alguma forma, desdenhar dos apóstolos. Porque eles estavam numa transição, irmãos. Eles tinham todo um conhecimento da lei e achavam que era daquela forma que Deus ia se revelar e que Deus ia livrá-los e que Deus ia estabelecer o seu reino. Aí vem Jesus Cristo e muda tudo. Muda tudo. Então a gente não pode aqui, de alguma forma, desdenhar dos apóstolos. E nós temos que entender que a vinda de Jesus Cristo ela ocorreu em duas etapas. Pelo menos nós temos a primeira etapa, não é? A primeira vinda dele. Porque na primeira vinda dele, ele estabelece o seu reino. Ele estabelece o seu reino. Essa é a primeira vinda dele. Agora, na segunda vinda dele, o reino será plenamente manifestado quando, então, ele voltar com poder e majestade. Então, vejam vocês, irmãos, a visão dos apóstolos estava focada apenas na dimensão política do reino. Tanto é que se você for ver em Marcos, você pega Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:33, Jesus está falando da morte dele. Ele diz, é necessário que o Filho do Homem seja apanhado, seja preso, seja castigado, seja morto,
mas ele ressuscitará. Eles não dão bola. Isso acontece em todos os evangelhos. Aí Jesus é preso, Jesus é castigado, Jesus sofre ali uma auditoria, não é? Como é que se diz? Um julgamento, muito obrigado. Sofre um julgamento injusto e então os apóstolos negam ele. A palavra de Deus chega a dizer em Marcos, capítulo 11, que todos o abandonaram. Todos. Mas nós sabemos que João ficou com ele, que João ficou com sua mãe. Mas, irmãos, todos. Tanto é que foram as mulheres que foram depois, não é? De sábado para domingo, foram arrumá-lo, foram perfumar ele, foram embalsamá-lo. Foram as mulheres que viram ele ressuscitado primeiro. E foram contar para os apóstolos o que os apóstolos fizeram. Eu não acredito. Eu não acredito. Tanto é que nós temos a informação, Marcos capítulo 16, dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus aparece para eles, eles não reconhecem Jesus Cristo. E aí eles começam a falar. Jesus pergunta para eles, indaga eles, por que vocês estão tristes? Olha, tu não sabe o que aconteceu recentemente, onde é que tu estavas? Só se fala nisso. Aquele que nós pensávamos que ia libertar Israel foi morto. Eles não se atentaram para a ressurreição, irmãos. A visão deles estava num Cristo político, não num Cristo eterno, não no Rei dos Reis, não no Senhor dos Senhores. Inclusive, Marcos 16 depois vai dizer que os discípulos estão reunidos ali e Jesus, então, aparece no meio deles e censura a incredulidade deles. Censura a incredulidade deles. Irmãos, eles esperavam o Messias que libertaria Israel da opressão de Roma e restauraria a nação à sua antiga grandeza. Eles não estavam interessados, e talvez hoje, mesmo na igreja, irmãos, talvez hoje ainda existem pessoas que não estão interessadas no Cristo da cruz, que morreu e ressuscitou. Está interessado num Cristo que pode livrá-lo de alguma necessidade que ele tenha, mas não na necessidade eterna. Porque quem sabe ainda não distinguiu, ainda não discerniu a vida eterna. Quando Jesus, então, entra em Jerusalém, lembram da passagem da entrada triunfal de Cristo Jesus? Isso deve estar lá em Marcos também, capítulo 11. Eu gosto muito do Evangelho de Marcos, que ele é sucinto em suas perícopes. E é dito que ele entrou, a entrada triunfal de Jesus. Irmãos, vejam bem, vocês acham que quando Jesus adentrou em Jerusalém, montado num burrinho, que inclusive é cumprimento da profecia de Zacarias, montado num burrinho, e as pessoas começaram a ovacionar, né, com palmas, não é? Palmas ali são as folhas, não é? Com palmas, dizendo, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vocês acham mesmo que elas estavam pensando num Cristo que morreria numa cruz como um ladrão, como um malfeitor? Ou elas estavam pensando que aquele que estava entrando em Jerusalém seria o novo rei de Jerusalém? Assim como Pilatos colocou lá a epígrafe, não é? Lá na cruz, rei dos judeus. Porque as pessoas pensavam, irmãos, isso. Pensavam que Cristo era apenas um libertador político, não um salvador crucificado. Veja, irmãos, eles queriam a glória que Jesus pode oferecer. Mas eles queriam uma glória sem a cruz. Ah, irmãos, quantos de nós não queremos a glória de Jesus? Quantos de nós? Mas quantos de nós não estamos dispostos a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir Cristo Jesus? Nós somos muito bons de discursos, irmãos, mas muito lerdos, muito letárgicos na prática daquilo que Deus requer de nós. Talvez porque não entendamos ainda o que significa, do que Cristo nos libertou. E se nós entendermos do que Cristo nos libertou, tudo mais perde valor, irmãos. Tudo mais. Ou ganha valor em Cristo Jesus. Agora, os discípulos não entendiam essa tensão. Não entendiam. Porque, veja, Jesus mesmo disse, não é? Ele fala na oração do Pai Nosso, venha o teu reino.
O reino de Deus chegou, não é? Então veja, vem o teu reino, ou seja, ainda não veio, mas em outras passagens ele diz, o meu reino já chegou. Então veja a confusão na mente deles. Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam harmonizar isso logicamente nas suas mentes e nos seus corações. O reino já havia sido inaugurado, mas ainda não havia sido consumado. Por isso que nós temos que entender, eu disse aqui, a vinda de Jesus Cristo em 2 etapas. Jesus estava ensinando isso para eles. Olha, eu vim primeiro para isso, mas eu vou voltar. E o reino vai ser consumado. Mas eles não estavam pensando na segunda vinda. Eles estavam focados naquilo que a glória de Jesus ali naquele momento poderia oferecê-los. Poxa, eu estou com Deus, eu estou com o Mestre, estou com o Senhor. Nós temos comida, nós temos bebida, nós temos roupa, nós temos casa, não nos falta nada. Quem não vai querer um Mestre assim? Multiplica pães. Todo mundo vai querer, irmãos. Eles ficaram focados naquilo. Aquilo encheu os olhinhos deles. Eles não pensavam nessas coisas. Irmãos, por isso, Jesus passa 40 dias reorientando a mente dos discípulos. Quanto tempo nós precisamos? 40 dias? 40 anos? Quanto tempo nós precisamos para que Jesus reoriente a nossa mente? Dia após dia, domingo após domingo, nós lemos a palavra, nós estudamos a palavra, nós meditamos na palavra. E ainda assim nós estamos crendo num Cristo político, num Cristo que pode salvar as tensões deste mundo aqui. E não nos alegramos com aquilo que Cristo já nos deu. Já nos doou, é um presente, é graça. A salvação é graça, nós não conquistamos, irmãos. Mas vejam, aí Jesus no versículo 4, ele diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então o versículo começa dizendo aqui que ele comeu com eles. Mas em várias traduções, quando você vai aqui para o original, é dito que Jesus se reuniu com eles. A tradução mais correta seria que Jesus se reuniu. Não que comendo também não dá nuance, porque comer e reunião está linkado, está conectado. Então eles estavam reunidos. E isso aqui confirma algo importante para nós, irmãos. Significa que Jesus ressuscitou de verdade. Se ele estava comendo, se ele estava reunido, não sei, mas ele estava com eles. Ele já estava ressurreto. Ressuscitado, na verdade, né? Ressurreto depois com a ascensão. Ressuscitado. E ele estava preparando-os para a missão. Então Jesus ordena aqui que eles não se ausentassem de Jerusalém, no início do versículo 4 ainda. E a razão é, como eu falei já para os irmãos, que 10 dias depois ocorreria a festa do Pentecostes. Nós vamos ver isso mais à frente, no capítulo 2. Mas essa orientação, hoje nós temos o cânon fechado. Nós sabemos que ocorreria o Pentecostes, mas veja a situação deles, irmãos. Eles não sabiam. Eles não sabiam o que estava para acontecer. Imagina, fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Até então, vir a promessa do meu Pai. Então essa orientação de Jesus aqui não foi casual. Ela está ligada exatamente com o cumprimento do plano redentivo de Deus. Pois ali, então, ocorreria o próximo grande ato da história da salvação, o derramamento do Espírito Santo. Espere em Jerusalém, virá a promessa do meu Pai. E mais à frente nós sabemos que Deus enviou o Espírito Santo. E isso é interessante, irmãos. Veja como Deus é didático, como Deus faz as coisas. Porque Ele derramou o Espírito Santo na festa dos Pentecostes, que também é chamada Festa das Colheitas ou Festa das Semanas. E como eu falei para os irmãos, ela era celebrada 50 dias após a Páscoa. E ela estava associada principalmente à colheita do trigo. Israel reconhecia que por meio dessa festa,
Deus era o provedor da colheita. O que Deus estava querendo significar quando Ele derramou o Espírito Santo nos seus discípulos no dia da festa dos Pentecostes? Aqui ocorre, meus irmãos, uma ocorrência teológica, que podemos dizer que é uma concorrência também. Porque essa festa é uma festa agrícola, e ela aponta para algo maior, aponta para uma colheita espiritual. Então veja, eles estavam celebrando a colheita que havia tido em suas lavouras, reconhecendo que Deus é quem dava provisão para eles. Agora, com a descida do Espírito Santo, bem no dia da festa do Pentecostes, estava apontando para algo espiritual. Quem vai fazer a colheita espiritual é o Espírito Santo, por meio dos apóstolos. Ou por meio daqueles que receberam o Espírito Santo. Ali estava começando a igreja, irmãos. Havia uma colheita espiritual. E aí, então, Jesus disse: esperem, portanto, não se ausentem de Jerusalém, e esperem a promessa do meu Pai, do Pai. Então, a ordem de Jesus é para que ele ficasse em Jerusalém e que ele esperasse a promessa do Pai. Isso revela, irmãos, que a missão não poderia ser realizada por esforço humano. Vocês não farão a missão sem o Espírito Santo. Nós não fazemos a missão de Deus sem o Espírito Santo. Antes de sair ao mundo, eles precisariam ser revestidos do poder de Deus. E é isso que Lucas fala no final do seu evangelho. São as últimas palavras de Lucas. Vocês fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Antes de sair pelo mundo, então, eles precisariam ser revestidos do Espírito Santo. Irmãos, quando o Espírito fosse derramado, eles seriam, portanto, capacitados para participar da grande colheita do reino de Deus. Assim como Deus era reconhecido como o provedor da colheita no Pentecoste judaico, agora ele providenciaria uma colheita espiritual, usando seus discípulos como instrumentos. Jesus chama esse derramamento de a promessa do Pai. De a promessa do Pai. Esperem a promessa do Pai. Veja, irmãos, no Evangelho de João, Jesus já havia dito a seus apóstolos que viria outro Consolador. Viria outro Paracleto, aquele que andaria do lado dos seus discípulos. Jesus já havia aqui anunciado isso, né? Ele disse que o Pai enviaria o Espírito Santo para ensinar, lembrar das suas palavras, mas também para testemunhar acerca dele. Então, assim como a festa da colheita encontra seu cumprimento pleno, Deus derrama também o seu Espírito e inicia a grande colheita de pessoas para o seu reino. É Deus quem faz a obra, irmãos. É Deus. E Ele vai usar a sua igreja para isso. Os apóstolos, os discípulos, eles são o princípio de tudo. Para que a sua igreja dê continuidade à obra do Senhor. A obra de redenção. Meus irmãos, nós temos no versículo 5, então, algo interessantíssimo, porque aí ele diz assim: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, é importante nós percebermos aqui, no versículo 5, que Jesus, ele não está dizendo que esses discípulos, eles não são salvos. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que eles não são crentes, que eles não tinham o Espírito Santo. Eles já pertenciam a Cristo Jesus, meus irmãos. A promessa aqui está apontando para outra coisa. A promessa da vinda do Espírito Santo é a capacitação, é a habilitação. Eles já pertenciam a Cristo. Deus já havia escolhido, inclusive, João, acho que é capítulo 15 ou 16, vai dizer que não foste vós que me escolhestes. Eu vos escolhi, para que vades e deis frutos. Eles já pertenciam a Cristo, portanto, aqui se trata de capacitação, meus irmãos. João, na verdade, batizou com água, mas não muito depois destes dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Nós sabemos que foram 10 dias
depois. Duas questões devem ser lembradas. Primeiro, o Espírito já atuava no Antigo Testamento. Segundo, Atos registra a transição da antiga revelação para a expansão do Evangelho às nações. Portanto, os discípulos precisariam ser cheios do Espírito Santo para cumprir a missão. Era necessário, meus irmãos. Eu queria concluir dizendo o seguinte. Vejam vocês, Lucas propositalmente, ele constrói aqui uma progressão, meus irmãos, que nasce da missão da igreja. Propositalmente ele faz isso, porque no primeiro versículo ele vai dizer para que Teófilo olhe para o passado. Vai dizer, olha, eu escrevi lá no Evangelho acerca do que Cristo começou a fazer e a ensinar. Então ele está falando uma obra do passado. Aí depois ele vai falar a respeito da autoridade de Cristo, porque ele disse que Cristo deu mandamentos a eles, por intermédio do Espírito Santo. Então ele vai falar da autoridade de Cristo. E depois ele fala acerca da ressurreição de Cristo, que fundamenta a missão. Porque é dito então aqui no versículo 3, que Cristo apareceu dando provas incontestáveis. Então ele está falando da ressurreição que fundamenta toda a missão. E aí ele vai dizer na sequência, no final do versículo 3, que ele então apareceu ensinando, falando, orientando coisas concernentes ao reino de Deus. Então não é qualquer mensagem, irmãos. É a mensagem do reino de Deus. Se não for mensagem do reino de Deus, não fale. Teu testemunho não é interessante para essas coisas. As tuas experiências não são importantes para essas coisas. Quando se trata de salvação, de espalhar o Evangelho, de espalhar o reino de Deus. É a palavra de Deus. São coisas concernentes ao reino, não a nós. Não a nós, irmãos. Nós temos que entender isso como igreja. Quando nós sairmos dessa porta aqui, o que as pessoas querem ouvir é o Evangelho de Jesus. As nossas experiências são importantes em certo sentido? São, porque pode daqui a pouco ilustrar, apoiar, alguma coisa em sentido, mas não vai transformar pessoas. O que vai transformar o coração é o Evangelho, o que vai converter é o Evangelho. O que vai mudar o coração de uma pessoa é o Evangelho. Mas nós, infelizmente, hoje, no geral, falando isso, estamos tão interessados em passar o que nós somos, o que nós temos, o que Deus fez na nossa vida, sem falar do Evangelho, como se isso fosse o Evangelho. E não é. E não é, meus irmãos. Talvez não falamos mais do Evangelho porque não sabemos como falar o Evangelho. Não sabemos das coisas concernentes ao reino de Deus. Sabemos muitas coisas do nosso serviço, da nossa casa, muitas coisas, mas não do Evangelho. Puro, simples, que as Escrituras nos mostram. Por isso, Cristo falou coisas concernentes ao Evangelho, porque, meus discípulos, vocês vão falar do Evangelho, do reino de Deus. Por isso eu estou falando coisas acerca do reino. Porque é isso que vocês devem transmitir. E vocês vão fazer isso, por último, pelo poder do Espírito Santo. Não por vocês, pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos aqui a missão da igreja, que nasce da obra de Cristo, é dirigida pela autoridade de Cristo, é fundamentada na ressurreição de Cristo, é proclamada então o reino de Cristo e é capacitada pelo Espírito Santo. E é interessante, né? Porque depois que a gente vê agora esse prólogo aqui, a gente entende melhor o versículo-chave de todo Atos, que é Atos, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, que ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Lucas construiu essa ponte literária aqui, entre os primeiros 5 versículos para o versículo-chave. Que interessante, não é? Bem no início do livro. E depois a gente vai discorrer acerca dos demais capítulos. Irmãos, promessa do Espírito. Essa foi a nossa mensagem. Promessa do Espírito é igual à missão da igreja. Se a igreja tem o Espírito Santo, é uma igreja missionária. E se é uma igreja missionária, aqueles que são membros da igreja de Cristo são missionais. Tem uma identidade. Por isso, Atos nos responde 2 perguntas fundamentais. Quem dirige a missão?
é Cristo, irmãos. E quem capacita para a missão? O Espírito Santo. E eu queria fazer algumas aplicações finais e estamos encerrando. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos agradecer Lucas. Devemos agradecer o registro de Lucas aqui. É maravilhoso o que esse homem fez aqui. A pesquisa acurada que ele fez e as informações aqui que ele nos traz. Segundo, meus irmãos, que nós devemos atentar. Veja, Deus inspirou diferentes autores de diferentes meios. Veja, muitas vezes o que nós buscamos é o poder do Espírito, não é? Nós queremos coisas maravilhosas demais para nós que o Espírito pode fazer. Se você lê Isaías, então, começa lendo Isaías. Nossa, é maravilhoso demais. Ele vê querubins, ele vê serafins. Poder de Deus manifestado. Lucas não. Lucas simplesmente, ele falou com as pessoas e escreveu o evangelho dele. Por causa disso, ele é menos inspirado do que Isaías? Não. Não, irmãos. Então nós devemos atentar para isso, irmãos. Nós devemos considerar isso. Lucas foi conduzido pelo Espírito Santo enquanto investigava cuidadosamente os fatos. Os fatos. Nós devemos entender que Deus trabalha, meus irmãos. Deus trabalha por meio da palavra cuidadosamente registrada. Tem muitos que só querem viver de experiência. O Espírito Santo vai falar comigo, eu vou ler a palavra. Nós não encontramos isso na Escritura. O que nós encontramos é dedicação. Lucas se dedicou para escrever esse livro. Lucas entrevistou as pessoas. Lucas viveu com Paulo. Lucas viveu as experiências de fato, mas muito ele levantou das pessoas o que aconteceu na época de Cristo Jesus para registrar o evangelho dele. Deus fala por meio de coisas simples da palavra. Irmãos, nós precisamos nos dedicar a aprender as Escrituras. Porque assim como nós vimos aqui, Jesus Cristo, as Escrituras testificam de Jesus Cristo. Você quer falar de Jesus Cristo, mas se você não conhecer as Escrituras, você vai falar coisa que está no teu coração, coisa que está na tua mente, mas não coisas das Escrituras. Há também uma promessa de capacitação para a missão, irmãos. Métodos é bom? É. Planejamento é bom? É. Tudo é excelente. Mas isso não deve ser a prioridade, irmãos. Isso não deve ser a prioridade. A prioridade deve ser nós entendermos que nós somos capacitados pelo Espírito Santo para cumprir a missão de Deus aqui neste mundo. O Espírito Santo. Métodos não substituem o nosso relacionamento com Deus. Se você não tem vida de oração, se você não tem vida de palavra, se você não tem vida de comunhão, se você não tem vida de santificação, você, sinceramente, não vai fazer a obra de Deus. Você vai fazer a obra que está no seu coração. Nós precisamos disso, porque é isso que nos capacita. É isso que o Espírito Santo vai fazer, nos capacitar para que, então, nós cumpramos a missão. Precisamos ser revestidos de poder e sermos cheios do Espírito para realizar a obra do Senhor. Algumas perguntas finais e eu encerro, irmãos. O quão importante isso é para você? Tudo isso que nós falamos aqui, que você ouviu, de tudo isso, o que é mais importante para a igreja? É importante para você? Como isso é importante para nós? E o que nós temos feito a respeito disso, irmãos? Passa dia após dia. Amanhã você vai começar no seu trabalho de novo, tudo de novo. Amanhã a semana começa de novo. Será que não vamos parar para pensar na nossa vocação, na nossa missão, no nosso interesse em aprender mais das Escrituras para poder transmitir às pessoas as verdades eternas? Meus queridos irmãos, espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. E espero que ao receber as verdades do Evangelho, nós possamos refletir acerca da nossa identidade e da nossa missão em Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento.